Catecismo Romano. O Catecismo do Concílio de Trento. Sumário Catequístico. Proêmio. 1. Poderia o homem conhecer só pela luz da razão todos os seus deveres para com Deus? Não os poderia. Por isso é que Deus nos revelou desde o princípio do mundo, conforme consta da tradição dos povos, dos monumentos históricos, em particular das crianças católicas. 2. Como a religião revelada se conservou e propagou através dos séculos? Conservou-se primeiro pela tradição dos patriarcas, segundo, pelo magistério dos profetas, terceiro, pela instituição do sacerdócio judaico, que durou desde Moisés até Jesus Cristo, quarto, pela missão divina de Jesus Cristo, dos apóstolos e seus legítimos sucessores. 3. Por que mandaram os padres tridentinos fazer um catecismo para os párocos? Em primeiro lugar, para conservar mais facilmente a unidade da fé e para combater as heresias que se multiplicavam de maneira assustadora. Depois, para ajudar e orientar os pastores que tinham menos tempo ou capacidade de estudar e conhecer mais a fundo todas as partes da doutrina católica. 4. Que se contém no Catecismo do Concílio de Trento? O Catecismo Romano contém 2 pontos principais: normas ou sugestões que os pastores devem seguir na instrução e formação religiosa de seus paroquianos, e um sumário de todas as verdades que o cristão deve crer e praticar. 5. Que prescreve o Catecismo Romano aos pastores? Manda os pastores instruírem o fiel cristão segundo as suas necessidades individuais, de acordo com a inteligência de cada um. Lembra-lhes outro sim que na instrução religiosa devem tomar como ponto de referência o conhecimento de Deus e de Jesus Cristo, a prática da caridade, isto é, a observância dos mandamentos da lei de Deus e da Igreja. 6. Como se divide a doutrina cristã? Divide-se em 4 partes, abrangendo o que o cristão deve crer, fazer, receber e pedir. Com outras palavras, compreende o símbolo, o decálogo, os sacramentos e a oração. Da fé e do símbolo da fé. 7. O que é a fé? Fé é a convicção firme e inabalável que temos das coisas reveladas por Deus e propostas a crer pelo magistério infalível da Igreja. 8. A fé é necessária para a salvação? É necessária, pois que sem a fé não podemos conhecer a Deus e a Jesus Cristo, nem os deveres que a religião nos impõe a cada um de nós. 9. A fé poderá enganar-nos? Não pode, porque Deus é a própria verdade e prometeu assistência à Igreja até o fim dos séculos. 10. A fé é igual em todos os crentes? É igual quanto ao seu objeto, mas quanto ao conhecimento individual pode crescer em cada cristão e tornar-se mais viva e operante. 11. Qual é o objeto da fé? São as verdades contidas no símbolo dos apóstolos, isto é, no sumário das verdades ensinadas por Jesus Cristo. O símbolo foi composto pelos apóstolos antes de se espalharem pelo mundo para a pregação do Evangelho. Sua finalidade era conservar em toda parte a mesma expressão de uma só fé. 12. Como se divide o símbolo? Divide-se em 12 artigos. Podemos, todavia, reduzi-lo a 3 principais. A primeira diz respeito a Deus Pai e a obra da criação. A segunda se refere a Deus Filho e a obra da redenção. A terceira fala do Espírito Santo e da obra da santificação. Artigo 1º do Credo. 13. Qual é o sentido geral do artigo "Creio em Deus Pai"? Exprime 2 verdades ou dogmas. A primeira é que o cristão deve crer firmemente na existência de um só Deus em 3 pessoas, Criador do universo e sumamente perfeito. A segunda é que deve reconhecê-lo como fonte e princípio de todo o bem e consagrar-se a ele como a seu fim último. Qual é o caráter particular da fé? Baseando-se na própria palavra de Deus, a fé dá ao cristão plena certeza das verdades que Deus nos ensina e dispensa-o de fazer pesquisas inúteis e curiosas acerca dessas mesmas verdades. Esta vantagem preserva-o ainda de muitos erros e incertezas. A fé é uma virtude puramente interior? Não é.
devemos professá-la com palavras e obras todas as vezes que for necessário. 16. Que nos ensina a fé a respeito de Deus? A fé nos ensina desde a nossa infância que Deus existe e suas perfeições são infinitas. São estas verdades que a filosofia humana jamais conseguiu desvendar em sua totalidade. A fé nos-las representa por revelação de Deus e pelo testemunho da Escritura. 17. Por que damos a Deus o nome de Pai? Em primeiro lugar, porque Deus é nosso Criador. Depois, porque adotou todos os cristãos como seus filhos. Mas antes de tudo, porque há um Deus em três pessoas realmente distintas: Pai, Filho, Espírito Santo. É o mistério da Santíssima Trindade que em Deus nos faz reconhecer três pessoas, mas uma só natureza divina. 18. Porque o símbolo só faz menção da onipotência, omitindo as outras perfeições de Deus? Primeiro, porque uma perfeição que seja infinita encerra necessariamente todas as outras. Segundo, porque Deus se tornou mais conhecido pelas obras de sua onipotência. Terceiro, porque elas impressionam de maneira mais forte o espírito humano. 19. Pode Deus praticar o mal? Não pode, porque seu poder é perfeito, unido, que é uma bondade e sabedoria infinitas. 20. Que sentimentos desperta no cristão a fé na onipotência divina? Inspira-nos temor e humildade, porque dependemos desse poder soberano em todas as coisas. Confiança, porque Deus nos pode outorgar todos os bens e graças. Coragem na prática de todas as virtudes e boas obras. 21. Que é a criação? É o ato pelo qual Deus deu existência a tudo o que há no mundo: anjos, homens, animais, plantas, etc. A todas as coisas, enfim, que são expressas pelos termos Criador do céu e da terra. 22. Que há de particular na criação dos anjos e dos homens? Os anjos foram criados em estado de bondade, na posse de todos os dons e prerrogativas. Eram dotados de livre-arbítrio para escolherem por si mesmos a felicidade ou a perdição. O homem foi criado em condições idênticas, mas uma parte dos anjos se rebelou contra Deus, e todos eles foram punidos sem demora. O homem também prevaricou, seduzido por esses espíritos perversos, e teve seu castigo. Entretanto, Deus prometeu-lhe um Redentor, e depois reintegrou o homem em todos os direitos que havia perdido pelo pecado. 23. Que é a providência? É o cuidado que Deus tem de todas as suas criaturas. A providência abrange as leis divinas dadas ao homem neste mundo, as recompensas dos justos no paraíso e, afinal, a punição dos maus nas chamas eternas. Essas verdades ou dogmas estão incluídos no conceito de religião. Artigo 2º do Credo. 24. Depois da Santíssima Trindade, quais são os mistérios que devemos necessariamente conhecer? São os mistérios da encarnação e da redenção. 25. Quais são, para o homem, os primeiros efeitos do mistério da redenção? O homem ficou livre do pecado e de suas penas, tanto do pecado original como de todos os pecados pessoais ou atuais. Aquele é tirado pelo batismo, estes em geral, pelo sacramento da penitência. 26. O que é pecado original? Criados que foram em estado de justiça e imortalidade. Nossos primeiros pais desobedeceram a Deus, e com isso perderam esse privilégio e o direito à felicidade eterna, que lhe era inerente. Foram condenados ao sofrimento, à morte espiritual e corporal e aos mesmos castigos que recaíam sobre os anjos maus. Esse pecado de origem passou a todos os descendentes, não só quanto à pena, mas também quanto à culpa. É o que chamamos culpa ou pecado original. 27. Podiam os homens por si mesmos reconciliar-se com Deus e apaziguar a sua cólera? Não podiam, porque tal empresa excedia os méritos e esforços da simples criatura, ainda que fosse a mais perfeita. A salvação só podia vir de um Deus feito homem. 28. Conheceram logo os homens o mistério da encarnação? Conheciam-no e podiam conhecê-lo porque Deus teve a bondade de revelá-lo a Adão após a condenação no paraíso. Posteriormente, lembrava-o sempre pela boca dos patriarcas e profetas, pelas figuras e pelos sacrifícios da lei mosaica, até a vinda do Salvador a este mundo. Entre os povos idólatras havia um conhecimento alterado e imperfeito, mas que remontava à tradição primitiva no começo do mundo, expressa pelo proto-evangelho.
29. Que significa o nome de Jesus? Significa Salvador. É um nome que convém perfeitamente ao Filho de Deus, porque ele livrou os homens do pecado e de todos os seus maus efeitos, e deu-lhes aos homens direito à herança da eternidade. O nome de Jesus exprime por si só tudo o que se continha nos outros nomes que lhe foram atribuídos pelos profetas. 30. Que quer dizer Cristo? Quer dizer ungido ou sagrado. Convém perfeitamente ao Filho de Deus feito homem, porque é rei, sacerdote e profeta. 31. Em que consistia a unção pela qual Jesus Cristo foi sagrado rei, sacerdote e profeta? Consistia na plenitude da graça e na abundância dos dons espirituais que lhe foram conferidos enquanto homem. 32. Em que sentido é profeta? É profeta porque foi enviado para revelar aos homens a vontade de seu Pai, para lhes anunciar as verdades eternas. 33. Em que sentido é sacerdote? É sacerdote porque ofereceu e oferecerá eternamente a Deus seu Pai o único sacrifício que lhe podia e pode ser agradável. 34. Em que sentido é rei? É rei como Deus e como homem, mas sua realeza é espiritual. Exerce-a neste mundo pela assistência que confere à Igreja. Na eternidade reina e reinará sobre os justos e pecadores, cujo julgamento lhe foi confiado pelo Pai. 35. Que se entende pelas palavras um só seu Filho? Entende-se que Jesus Cristo é realmente o Filho de Deus, igual em tudo ao Pai e ao Espírito Santo, gerado pelo Pai desde toda a eternidade, nascido da Virgem Maria na ordem do tempo. Os homens tornaram-se seus irmãos e co-herdeiros, porque Deus Pai os adotou em consideração aos merecimentos de seu Filho unigênito. 36. Porque dizemos que Jesus Cristo é nosso Senhor, damos-lhes o título de nosso Senhor. Primeiro, porque é Deus. Segundo, porque como homem nos resgatou da morte e do pecado. Terceiro, porque é Deus e homem ao mesmo tempo, Deus perfeito e perfeito homem. 37. Que quer dizer cristão? Cristão quer dizer discípulo de Cristo. Daquele que é rei, sacerdote e profeta, o cristão deve concretizar em si estes 3 títulos de nosso Senhor. Artigo 3º do Credo. 38. Como Cristo se fez homem? Seu corpo foi formado do sangue puríssimo da Santa Virgem, pela virtude do Espírito Santo. Sua alma foi criada, ornada de todos os dons e graças, e unida imediatamente ao corpo no seio da Virgem Maria. No mesmo instante, a segunda pessoa da Santíssima Trindade se ligou a esse corpo e a essa alma. 39. A encarnação é própria só do Filho? Ao Pai só é própria a paternidade, ao Filho a geração passiva, ao Espírito Santo a procedência ou processão do Pai e do Filho. O mais é comum às 3 pessoas divinas. No entanto, é costume da Igreja atribuir de modo mais particular a obra da encarnação e redenção ao Filho, assim como atribui a obra da criação ao Pai e ao Espírito Santo a obra da santificação. 40. A Santa Virgem é Mãe de Deus? É Mãe de Deus porque concebeu e deu à luz aquele que é, ao mesmo tempo, verdadeiro Deus e verdadeiro homem. 41. Que sentimentos nos inspira o mistério da encarnação? Inspira-nos sentimentos de gratidão, de fé humilde e submissa, de sincera adoração, de inteira confiança nos merecimentos de Cristo Redentor. 42. Que há de peculiar no nascimento de Cristo? O fato de sua mãe ter se conservado virgem antes do parto, durante o parto e depois do parto. O fato de terem os anjos anunciado seu nascimento como sinal e penhor daquela paz que ele havia de estabelecer entre Deus e os homens de boa vontade. 43. Quais ensinamentos deve o cristão tirar do mistério do Natal de Cristo? Os fiéis devem, antes de tudo, descobrir no nascimento de Cristo motivos para grande humildade e gratidão. Cristo humilhou-se exclusivamente para nos fazer filhos de Deus e para nos levar ao céu. Pela imitação de suas virtudes, de sua pobreza, de suas humilhações, é que o fiel merece a graça de receber a Cristo e de trazê-lo no próprio coração. Artigo 4º do Credo. 44. Que nos propõe a crer o 4º artigo do símbolo? Propõe-nos crer que Jesus Cristo morreu pelo suplício da cruz, quando Pôncio Pilatos governava a Judéia no tempo do imperador Tibério. 45. Podia Cristo sofrer? Podia por ser verdadeiro homem. É certo que padeceu as maiores dores, não enquanto Deus,
mas como se não fora Deus ao mesmo tempo. 46. Porque o símbolo faz menção expressa a Pilatos? O símbolo fala de Pilatos. Primeiro, para que se pudesse verificar pela exatidão da data um acontecimento de tanta importância para a humanidade. Segundo, para que se cumprissem as profecias pelas quais Cristo seria entregue aos gentios. 47. Sabiam os judeus que o Salvador prometido devia morrer? Sabiam-no porque sua morte fora predita pelos profetas e prefigurada por vários acontecimentos da história judaica, como sejam a morte de Abel, o sacrifício de Isaque, o cordeiro pascal, a serpente de bronze, etc. 48. Porque Cristo escolheu a cruz para instrumento de sua paixão e morte? Escolheu-a por ser o suplício mais humilhante e vergonhoso aos olhos dos judeus e dos gentios. 49. Como poderá o cristão saber tudo o que Cristo padeceu? O cristão pode conhecer a paixão em toda a sua crueza, instruindo-se fielmente acerca das circunstâncias de sua morte, conforme foram narradas pelos evangelistas e preconizadas pelos profetas. 50. Cristo morreu realmente? Sim, morreu. Sua alma separou-se do corpo, sem que a divindade se apartasse do corpo ou da alma. 51. Que há de particular em sua morte? Sua morte foi inteiramente voluntária. Cristo entregou-se livremente aos seus inimigos. Tamanha prova de amor nos obriga a uma gratidão mais intensa e mais sincera. 52. Por que se fala de seu enterramento? Fala de seu enterramento para mostrar que Cristo morrera de fato, ao contrário do que diziam alguns hereges, já no tempo dos apóstolos, e ainda para declarar expressamente que Deus fora sepultado. 53. Que considerações podemos fazer em torno desse mistério? Podemos ponderar. 1. Quem sofreu por nós é o Deus infinitamente santo e perfeito. 2. Nossos pecados foram efetivamente a causa de seu suplício. 3. Todas as vezes que pecamos, de novo crucificamos a Cristo. 4. Isto não obstante, Cristo morreu voluntariamente, imolado pelo seu Pai e por si mesmo, em virtude de seu infinito amor por nós. 54. Quais foram os principais sofrimentos de Cristo? Cristo suou sangue no Horto das Oliveiras. Suas mãos e pés foram trespassados. Sua cabeça foi coroada de espinhos e ferida com uma cana. Seu rosto batido com punhaladas e coberto de escarros. Cristo morreu no lenho da cruz e sua alma padeceu as dores mais atrozes, sem a menor consolação por parte da divindade. 55. Quais são os frutos da paixão e morte de Cristo? Pela sua paixão e morte, Cristo nos livrou de nossos pecados e da tirania do demônio. Pagou a justiça divina no castigo que havíamos merecido. Abriu-nos o céu, que nos estava fechado. A paixão e morte de Cristo mostram-no como um modelo de paciência, humildade, mansidão, caridade, obediência, coragem, perdão das injúrias. Artigo 5º do Credo. 56. Que nos propõe a crer o 5º artigo do Credo? Ensina-nos que, morrendo nosso Senhor na cruz, sua alma desceu aos infernos, e lá ficou todo o tempo que seu corpo jazia no sepulcro. A pessoa divina do Salvador estava, pois, simultaneamente no limbo e na sepultura. 57. Que se entende por infernos? Dá-se o nome de infernos: 1. Aos lugares onde os condenados sofrem castigos. 2. Aos lugares onde sofrem as almas justas que ainda não têm a pureza necessária para entrar no céu. 3. Aos lugares onde as almas santas estavam encerradas, aguardando a vinda de Cristo e a abertura do céu, e tais lugares se chamavam limbo. Nota: esta pergunta do Catecismo Romano leva em conta a expressão latina. Em português, fazemos nítida distinção entre infernos, inferno e limbo. 58. Para onde nasceu Jesus Cristo? Cristo desceu ao limbo, onde libertou as almas dos justos, que aguardavam a sua vinda. No dia da ascensão, levou-as para o céu. 59. Permaneceu Cristo muito tempo no sepulcro? Não, ressuscitou ao terceiro dia depois de sua morte por virtude própria, como haviam anunciado os profetas e como ele mesmo o havia predito muitas vezes. 60. Como se contam os 3 dias? Conta-se a noite de sexta-feira, o dia em que morreu, o sábado inteiro e a madrugada de domingo, dia de sua ressurreição. 61. Quais são os frutos da ressurreição? Cristo ressuscitou. 1. Para colocar nossa fé e nossa esperança em alicerces inabaláveis.
2. Para nos restituir os bens que o pecado nos arrebata. 3. Para nos garantir, antes de tudo, uma ressurreição gloriosa no fim do mundo, à semelhança de sua própria ressurreição. 62. Como é que a ressurreição de Cristo nos dá o exemplo de uma ressurreição espiritual? Cristo ressuscitado ensina-nos a ressurgir espiritualmente, abandonando nós o pecado, praticando todas as virtudes e perseverando no estado de graça, sem recairmos em culpas graves. Artigo 6º do Credo. 63. Que nos propõe a crer o 6º artigo do Credo? Obriga-nos a crer que Jesus Cristo, tendo consumado a nossa redenção, subiu aos céus como homem, em corpo e alma, por própria virtude. 64. Que se entende pelas palavras está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso? É uma expressão figurada que nos faz imaginar o régio poder e a glória infinita que Jesus Cristo, enquanto homem, recebeu de seu Pai por toda a eternidade. 65. Por que Jesus Cristo subiu aos céus? Cristo subiu aos céus. 1. Para tomar posse da glória e do reino que havia merecido pela sua paixão e morte. 2. Para despertar em nossos corações o desejo das coisas eternas. 3. Para ser no céu nosso advogado e intercessor junto ao Pai. 4. Para nos preparar um lugar no céu conforme havia prometido. 5. Para aumentar a nossa fé. 6. Para confirmar a nossa esperança. 7. Para espiritualizar o nosso amor. 8. Para dilatar a sua igreja. Artigo 7º do Credo. 66. Que nos ensina o 7º artigo do Credo? Ensina-nos que no fim do mundo, Jesus Cristo há de vir julgar todos os homens. Esta verdade é muito inculcada nas Santas Escrituras. 67. Haverá vários juízos? Haverá 2. Um chamado juízo particular, pelo qual o homem passa imediatamente depois da morte. Outro chamado juízo universal, que no fim do mundo se fará de todos os homens simultaneamente reunidos no mesmo lugar. 68. Havendo já um juízo particular, por que se fará outro universal? Far-se-á um juízo universal. 1. Para punir os escandalosos cujos crimes não deixam de multiplicar-se até o fim do mundo. 2. Para reparar na presença de todos os homens a injustiça das calúnias e das falsas imputações. 3. Para dar ao nosso corpo a parte que toca na recompensa ou na punição de nossas obras. 4. Para justificar perante os homens de todos os tempos a providência de Deus, seu governo do mundo, sua sabedoria e justiça nessa nossa vida mortal. 69. Por que o julgamento será confiado a Jesus Cristo? O julgamento ser-lhe-á entregue porque Jesus Cristo foi injustamente condenado pelos maus, porque adquiriu, pela sua paixão e morte, os direitos da eterna soberania sobre todos os homens. 70. Quais são os sinais que precederão ao juízo final? São 3. A pregação do Evangelho pelo mundo inteiro, a apostasia generalizada e o aparecimento do Anticristo. 71. Qual será a sentença dos bons e qual será a dos maus? Jesus Cristo dirá aos bons: Vinde benditos do meu Pai, tomai posse do reino que vos foi preparado desde a criação do mundo. E dirá aos maus: Afastai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno que foi preparado para o demônio e seus anjos. 72. Quais serão os frutos que devemos tirar destas verdades? Este mistério deve ser pregado frequentemente para a conversão dos pecadores e para a perseverança dos justos. Artigo 8º do Credo. 73. Que significam as palavras creio no Espírito Santo? Essas palavras não querem apenas dizer que Deus é Espírito, como são os anjos, as almas e os demônios. Declaram que há uma terceira pessoa na Santíssima Trindade. Damos-lhe o nome de Espírito Santo, porque essa pessoa divina nos confere a vida espiritual e inspira-nos todas as santas disposições necessárias para a prática do bem e da virtude. 74. O Espírito Santo é Deus, como o Pai e o Filho? O Espírito Santo é Deus, pois a Escritura sempre lhe atribui as mesmas propriedades que o Pai e ao Filho. Não difere um nem de outro, senão porque é a terceira pessoa da Santíssima Trindade e procede do Pai e do Filho. 75. Quais são os dons peculiares do Espírito Santo?
são principalmente os dons enumerados pelo profeta Isaías: o espírito do conselho e da fortaleza, o espírito da sabedoria e do entendimento, o espírito da ciência e da piedade, o espírito do temor de Deus. O mais precioso de todos os dons do Espírito Santo é a graça santificante. Artigo 9º do Credo. 76. Por que é muito necessário conhecer o 9º artigo do Credo? Importa conhecê-lo, porque não cairá em heresia quem aceita tudo o que a Igreja nos propõe a crer. Entretanto, não é herege quem se engana simplesmente em matéria de fé, mas só quem se obstina em suas opiniões errôneas, a ponto de desprezar a autoridade infalível da Igreja. 77. Que é a Igreja? Etimologicamente, igreja quer dizer assembleia ou convocação. Por definição dogmática, é a sociedade dos cristãos fundada por Jesus Cristo e governada pelos apóstolos e seus legítimos sucessores. 78. Que nomes designam a igreja nas Sagradas Escrituras? Em vários lugares é chamada Casa de Deus, Rebanho das Ovelhas de Cristo, Esposa de Cristo, Corpo de Cristo, etc. 79. Quais são os outros significados de igreja nas Escrituras? Pelo nome de igrejas, as Escrituras designam também simples cristandades, famílias cristãs, pastores e fiéis cristãos e o próprio edifício material onde os cristãos se reúnem. 80. Quais são as partes da igreja? São duas: a igreja triunfante, que é a sociedade dos bem-aventurados, já em gozo da eterna felicidade, e a igreja militante, que é a sociedade dos fiéis que na terra devem ainda combater e vencer os inimigos da salvação. 81. De que elementos se compõe a igreja militante? A igreja militante se compõe de justos e pecadores. Estes são como a palha, que na eira se confunde temporariamente com o bom grão. Aqueles são o bom grão, que só no fim do mundo será separado da palha. 82. Que elementos não pertencem à comunidade da igreja? Não pertencem à comunidade da igreja os infiéis, os hereges, os cismáticos e os excomungados. 83. Quais são as notas ou caracteres próprios da Igreja de Jesus Cristo? As notas discriminantes da Igreja são 4: unidade, santidade, catolicidade, apostolicidade. 84. Em que sentido a Igreja é uma e una? A Igreja é uma e una porque todos os seus filhos têm a mesma fé, os mesmos sacramentos, o mesmo e único chefe, Jesus Cristo, no céu e seu legítimo vigário e representante na terra. 85. Em que sentido a Igreja é santa? A Igreja é santa. 1. Porque é dedicada e consagrada a Deus pela fé e pelos sacramentos. 2. Porque está unida à sua cabeça Jesus Cristo, de quem recebe todos os dons do Espírito Santo. 3. Porque só ela possui o legítimo sacrifício instituído por Deus e o uso salutar de todos os sacramentos. 86. Em que sentido a Igreja é católica? A Igreja é católica ou universal. 1. Porque deve ser pregada e anunciada no mundo inteiro. 2. Porque começou com o mundo desde o proto-evangelho e deve continuar até a consumação dos séculos. 3. Porque fora da Igreja não há salvação. 87. Em que sentido a Igreja é apostólica? A Igreja é apostólica por ter conservado intacta a doutrina que recebeu de Jesus Cristo e dos apóstolos, por ter sido sempre governada pelos legítimos sucessores dos apóstolos. 88. Quais são as imagens e figuras da Igreja no Antigo Testamento? As figuras mais notáveis da Igreja são a Arca de Noé, a cidade e o Templo de Jerusalém. 89. Por que a verdade da Igreja constitui um artigo de fé? A verdade da Igreja é um artigo de fé porque a Igreja é necessária para a salvação. De outro lado, porque a sua autoridade e infalibilidade constituem um mistério tão incompreensível como todos os outros. 90. Que é a comunhão dos santos? Comunhão dos santos é a participação de bens e graças que existe entre os membros da Igreja, militante, padecente e triunfante. Sendo os cristãos membros de um só corpo místico, todas as boas obras praticadas por um fiel individualmente se tornam comuns e proveitosas a todos os outros fiéis, na medida que suas disposições sobrenaturais. É o que sucede na vida do organismo. Todos os membros do corpo participam da vitalidade de cada membro em particular. Nisso se define, no plano sobrenatural, o que chamamos
Comunhão dos Santos. Artigo 10º do Credo. 91. Que devemos crer pelo 10º artigo do Credo? Devemos crer que Jesus Cristo obteve para todos os homens o perdão dos pecados e que deu à sua Igreja um verdadeiro poder de perdoar, sob a condição de que os pecadores a ela recorram nas devidas disposições. 92. Até que ponto vai o poder da Igreja na remissão de pecados? Esse poder não é limitado quanto aos lugares, nem quanto ao tempo, nem quanto às pessoas, nem quanto à categoria de faltas. 93. Como é exercido esse poder? É exercido na administração dos sacramentos, mas nas condições previstas pela autoridade da Igreja. A penitência só pode ser administrada pelos bispos e pelos sacerdotes que dos bispos tenham recebido a jurisdição necessária. 94. Com que sentimentos devemos considerar a remissão dos pecados? Devemos considerá-lo com respeito e gratidão, porque a remissão dos pecados é um dos maiores benefícios que Cristo nos alcançou pela sua paixão e morte. 95. Que uso devemos fazer da remissão dos pecados? Devemos recorrer a esse poder todas as vezes que tivermos a desgraça de ofender gravemente a Deus. A facilidade do perdão não deve induzir-nos a pecar por presunção e temeridade. Artigo 10º do Credo. 96. É absolutamente certo que haverá uma ressurreição dos corpos? É uma verdade de absoluta certeza e que muitas vezes afiançada por Deus nas Sagradas Escrituras, por Jesus Cristo, por São Paulo e outros apóstolos e também nas obras dos santos padres. 97. Porque os corpos hão de ressuscitar, por ser justo que os corpos se tornem a unir às almas, para terem parte nas recompensas ou nos castigos que receberão da justiça de Deus no fim do mundo. Além disso, a união da alma com o corpo pertence à integridade da natureza humana. 98. Qual será o estado de nossos corpos depois da ressurreição? Os justos ressuscitarão com os corpos perfeitos e íntegros, dotados de imortalidade, impassibilidade, agilidade e sutileza. Os maus ressuscitarão, mas seus corpos não serão transformados nem glorificados. 99. Que frutos devemos tirar do presente artigo? O pensamento da futura ressurreição deve consolar-se nas misérias da vida, na morte de parentes e amigos e induzir-nos a levar uma vida santa e livre de pecados. Artigo 10º do Credo. 100. Que é a vida eterna? A vida eterna é a bem-aventurança de que gozam os santos no céu como recompensa de suas boas obras e virtudes. 101. Em que consiste essa bem-aventurança? Não a podemos exprimir na linguagem humana. Entretanto, sabemos que consiste na isenção de todos os males e na posse de todos os bens. A visão e posse de Deus nos tornará semelhantes a Ele. Jesus Cristo nos tratará como irmãos e amigos, juntar-nos-á aos anjos, exaltar-nos-á à presença de seu Pai Celestial e far-nos-á participar de sua própria glória e bem-aventurança por toda a eternidade. 102. Quais são os meios de alcançarmos a eterna bem-aventurança? Alcançaremos a eterna bem-aventurança se nos dedicarmos de bom grado às obras de caridade, à prática da fé e a uma salutar frequência dos santos sacramentos.